Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma solução na utilização de números, né? O princípio da contagem, né? Aquele que colocou todos nós sobre o ponderamento de união, de juntar, nos afinou em criar um ritmo de igualdade, né, constante. Então, nada era igual. Só que consideravelmente a gente começou a hidratar o ser a partir de igualdades. Pontos de igualdade começaram a ser tomados em consideração. E aí a lógica começa a despontar a comparação do quanto algo é igual a outro. E aí assim a gente tem a assimetria, uma impressão dessa aparência, né? É só você olhar para si mesmo ou para os animais e traçar um plano no mediano, e aí dessa mediano você vai ver que os dois lados parecem ser iguais, simetricamente falando, né? E o que acontece? Isso potencializou as pessoas a criar formas, né? Formas operacionais. O universo, ele é uma forma operacional para o homem. Ele pega e redimensiona tudo em um universo. E aí a gente começa a criar um universo onde tudo é igual perante ao consideração. Então a gente tem porções dentro desse universo que vão se preencher de coisas que caracterizam esse universo como iguais, entende? E dentro desse universo, o que desiguala é a quantificação desse igual. Um exemplo é uma porção de batatas, né? Independente da diferença que cada uma delas em uma unidade configuram-se, é um universo de batatas. E aí o que acontece? Isso foi uma ferramenta muito elegante para o ser conseguir hidratar os seres com essa dimensão, porque essa dimensão consegue frear por referência, né? Então você consegue domar os seres por referência de afreio, né? E o que é esse afreio? Ele é uma coisa que substancialmente desengrena a cognição das pessoas, né? A sistematização de empreendimento, ou seja, a assimilação. E tudo que é desinformado em um universo de igualdade, por exemplo, o alfabeto, as letras, as placas de trânsito, as uniformes, empregos, né? Empregados, áreas de serviço, tudo isso já tem uma operação lógica que flutua os seres em uma dimensão
de conjuntos de seres iguais, entende? Tá, então beleza, agora que a gente sabe disso, a gente hoje vai estudar os conjuntos, né? Esse mecanismo de universo que os seres eles conferem a esse desimporte, né? Por mais que existam diferenças nos elementos do conjunto, por universo, eles são de uma mesma consideração, né? De uma mesma importância, de um mesmo ecossignificação. Então esse princípio de ecossignificação ele vai ficar sendo empreendido no detalhe da organização. E esses detalhes eles são conjuntos, são conjuntivados. Então a gente vai ter conjuntos dentro de conjuntos, dentro de conjuntos, dentro de conjuntos. Então vamos lá, vamos começar aí esse estudo. Por que isso foi necessário? Né? Para estabelecer ordem, regras, né? Para elevar todos a um universo comum. Por mais diferente que parecessem ser, de honra e de mérito, em um universo, subliminarmente, a hierarquização ela tem que desmontar-se pela consideração dos seres. Então todos eles devem ser elevados a um universo comum. E aí a gente consegue disjuntar, né? Disjuntar os elementos do mesmo conjunto. Então hoje a gente vai falar de conjuntos. Essa é uma ferramenta base do princípio matemático desenvolvido para poder organizar matérias que parecem ser iguais ou tem muita semelhança. Então isso foi um empreendimento de organização, conjuntos, né? Conjuntos de semelhantes. Só que nada é igual, a menos que o homem crie forma de igualdade. Forma de igualdade. Aí ele desliga ser igual, por mais que a gente saiba que nada é igual. Beleza. Então, nessa assimilação de conter a diversos modelos de configuração para dimensionar propósito na escrita numérica assimilada em sinal de participação ativa. Então agora todos somos iguais perante ao universo. Só que o que vai diferenciar a gente vai ser o ritmo do nosso universo, nossas sensações, a nossa participação ativa. Entenderam o insight aqui lógico? Você entendeu como que isso é grande, essa ferramenta? Cara, que choque, né? Que explosão. Então agora a gente tem essa ferramenta, os conjuntos,
para fazer desarmar as pessoas nessa forma de universo, né? E aí elas começam a se diferenciar não pelo resultado que elas parecem ser, mas pela atividade que elas entregam. Entendendo? Que incrível, né? Ser humano é incrível. E aí, vamos lá, vamos ver por que, né? Conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são numéricos. Então aqui, ó, símbolos numéricos. Então a gente já está tão afundado nos números que a gente esquece que eles são apenas símbolos. Eles são formados pelos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. Poxa, então por que a gente tem várias dimensões de números, né? Vamos lá, ó. Números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos, entendeu? Como que eu vou diferenciar número, né? Eu vou precisar de colocar ele em formas, né? Vamos pôr aqui, tipo, eu tenho um número e dependendo da forma que eu vejo esse número, ou eu desinformo ele ou aperto, que o número, ele para mim é uma igualdade, ele serve a uma igualdade perante a todos nós nesse universo, né? E aí, só que se eu amassar esse número, aplicar um vetor aqui nele, ou aqui, em vários tipos de dimensões, ele vai se deformar vetorialmente. Porque no universo todos somos iguais, né? Perante ao Deus, né? De forma vetorial. E aí essa deformação vetorial vai me entregar uma diferença. Essa diferença, ela precisa ter uma repartição lógica nesse dado, né? Então essa repartição lógica, ela na área do estudo matemático, ela está dentro desse contexto aqui, ó. Ela vai ser natural, ela vai ser inteira, ela vai ser racional, irracional, reais ou complexo. Só que ela pode ser várias também. Ela pode ter uma diferença ou várias diferenças, né? Sobre esses vetores aplicados. Então é para isso que a gente tem esses conjuntos, né? É para poder pegar com jeitinho os números, né? Mas que jeitinho? Jeitinho de entregar comunicação. Ó, jeitinho de entregar comunicação. Várias dimensões de números para
informar um relevo, um dado relevo, né? O ramo da matemática que estuda os conjuntos numéricos é a teoria dos conjuntos. Cada conjunto possui características gerais e propriedades específicas. Características gerais e propriedades específicas. Eles surgiram e se desenvolveram conforme a necessidade humana e sua história caminha com a história da matemática. Confira abaixo as características de cada um deles, tais como conceitos, símbolo e subconjuntos. Conjuntos dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representado por n. Ele reúne os números que usamos para contar, incluindo o zero e o infinito. E é infinito. Então, contar do zero subconjuntos do número natural. Apenas no conjunto dos naturais há apenas números positivos além do zero. Além do zero. Nele, um novo número sempre pode ser obtido ao adicionar uma unidade ao número anterior. Subconjuntos do número natural. Então aqui, para representar o conjunto, a gente tem n, e aí quando a gente coloca esse símbolo aqui, o asterisco, quer dizer que é o conjunto dos números naturais, todos os números naturais não nulos, ou seja, sem o zero. Então quer dizer que vão caber todos os números que obedecem, que só tem números positivos, ou seja, números que representam, números que de forma vetorial representam algo no sentido positivo, não nulos. Então o asterisco aqui, ele representa a eliminação do zero. Já quando a gente coloca o P assim na frente, quer dizer que a gente quer só os números pares, né? Números pares são números que, dividido por 2, a gente obtém um resultado inteiro, né? Número natural. Número o número, o izinho já é para ímpares, né? Números naturais ímpares.
E o P é o primus. São os números primos. Né, no caso, o 3 ele também é primo. O 2, né? Ó, um número é classificado como primo se ele é maior do que 1 e é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Que a gente já tem conjuntos dos números inteiros. É Z, né? O conjunto dos números inteiros é representado por Z, reúne os elementos dos números naturais n e seus opostos. Assim, conclui-se que n é um subconjunto de Z. Assim, n está contido em Z. N está contido em Z. N é o subconjunto de Z. Vamos pegar essa imagem que é mais fácil. É possível obter sempre um sucessor ao adicionar uma unidade ao elemento anterior. Também é possível obter sempre um antecessor ao subtrair uma unidade do anterior. O conjunto dos inteiros é infinito, tanto no sentido dos negativos quanto dos positivos. Então, olha o que acontece agora. Como os números eles são símbolos para poder colocar a dimensão de uma matéria sobre a quantidade, e a teoria dos conjuntos é fazer com que ela se torne igual por deformação vetorial. A gente deforma o universo, a matéria e os nossos status, né? A gente consegue deformar. Então a gente consegue fazer as pessoas acreditarem em algo por deformação. Essa deformação ela pode ser permanente você pode fazer uma deformação permanente ou uma deformação que vai e volta. E ou pode voltar. Então é isso, né, cara? Você tem esse trabalho com o núcleo. Ó. Imagina que a gente tem um ponto. A gente pode só esticar ele, ou a gente pode pegar esse ponto e esticar e desesticar esse ponto, né? Isso representa mais ou menos. Então aqui a gente tem o mais e aqui a gente tem o mais ou menos. Para quê? Para o ponto.
E quem que é o ponto? É o determinado 1 que a gente vai fazer essa ao ponto aqui. Esse é o ponto, esse é o 0. Esse é o 1, 0, né? Então é isso, né? Inteiros. Olha que legal. Nessa tem o N pro natural. E aí e o Z você tem pro todos, se a gente pegar aqui, ó, a gente consegue esticar, né? Só que o Z ele representa uma mola de cima para baixo. Vamos mais para frente aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Então, olha só. Para representar esse conjunto, simplesmente a gente pode colocar o Z. E aí a gente tem essas formas de representar. A gente colocando um asterisco de novo. Ele vai tirar o 0 do conjunto e vai deixar só os números negativos e positivos. Então ele vai ter o 0 como nulo. Se a gente colocar o sinal de mais aqui na frente, ele vai ser um conjunto dos números inteiros, porém sem os negativos, né? O mais ele condiciona ao conjunto só positivo. Se a gente colocar esse sinal de mais e esse sinal de asterisco no conjunto inteiro, ele vira um conjunto de números naturais com nulo, né? Ou você tira o 0 e tira os números negativos, né? Aqui é a mesma coisa pro negativo, né? O sinal de subtração e o sinal de nulo, né? De desanular o 0, né? O ponto. Interessante, né? Números racionais. O conjunto dos números racionais é representado por quezão. Reúne todos os números que podem ser escritos na forma de fração, sendo A e B números inteiros e diferente de 0, e B diferente de 0. Então, aqui a gente vai ter frações. Então, com essa condição, sendo A e B diferentes de 0 e B A e B números inteiros, e B diferente de 0. Q igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos. Note que todos os números inteiros é também um número racional. Assim, Z é subconjunto de Q.
importante ressaltar que as dízimas periódicas são números racionais. Elas são números decimais que se repetem após a vírgula, por exemplo, 1,444. Embora possua infinitas casas decimais, pode ser escrita como fração de 13/9. Vamos entender isso. Dízimas periódicas. Dízima periódica. Porque a gente tem uma dízima periódica aqui. 1,4444. Vamos ver como é que eu faço aqui. Vou pegar 1 mais 0,44 44 9. Esse aqui é 144 dividido. Não, esse aqui é 14. Não, esse é 5 nonos. Não. Errado. Acho que a gente transforma assim, ó. Tá vendo? Igual a 1 mais 4 nonos. Mais 4 nonos. Aí se a gente pegar aqui, a gente pegar 9 dividido por 9 vezes 9. Mais 9 dividido por 9, 1. Vezes 4, 4. Fica 9, 10, 12, fica 13 nonos. E aí é assim que a gente pega, ó. Essa dízima periódica, sobre essa formulação aqui, ó, fazendo essa transformação, a gente chega no nesse resultado aqui, ó, 13 nonos, que é um número que vai ser um número racional, porque é uma fração onde A e B são números inteiros e B é diferente de zero. Continuando, depois aqui, vou pôr isso aqui pra cima aqui. Isso.
que a gente pode falar agora? Que as frações, o que elas vão ser? Elas vão pegar o número e vão dividir, né? Frações, elas vão dividir esse número a partir de operações. Né? Se pegar um número e cortar ele, você é como se a gente tivesse uma contração, né? Aqui, ó. E aí a gente decidisse fazer tamanhos de x. Então aqui eu vou fazer, ó, x, 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 número de x vezes que tiver aqui, ó. O que isso quer dizer? Ou isso aqui, por exemplo, ó. A gente quer fração disso aqui, ó. Então eu quero quantas frações disso? Desse A aqui, ó. Eu quero B frações. Né? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou B. Quantas derem. E aí isso vai ser o resultado, né? Então isso é um número. Isso é um número de racional. Trabalhar o racionalismo é isso, né? É você guardar para fazer essa evolução a partir desse levantamento de eficiência, né? Quanto que eu preciso para ser eficiente nesse dado nessa dada atenção que eu vou dar, né? Então a gente vai ter a racionalização, e aí ela está contida nessa questão, né? A gente tinha o ponto, e aí a gente tem o ponto que agora vai e volta, e agora a gente tem o ponto que consegue fazer vários pontinhos. Né? Que representam esse ponto. Beleza. Pulando aqui. Não, tem aqui, ó. Como que a gente representa os números racionais? Mesmo esquema, né? Um grupo, os números racionais. Quando a gente coloca asteriscos, quer dizer que a gente quer todos os números racionais não nulos, né? Quando a gente coloca o positivo, a gente quer só os formados por números racionais positivos, e a gente, quando coloca o asterisco mais positivo, a gente quer tirar o zero. E a mesma coisa com o negativo. Subconjuntos do número racional.
Agora, os irracionais. O conjunto dos números irracionais é representado por i, reúne os números decimais não exatos. Números decimais não exatos. Com uma representação infinita e não periódica, por exemplo. Infinita e não periódica. Os números racionais não contêm os racionais. São conjuntos sem interseção. Cara, esse número aqui, ele é um número muito doido. Mas é um número assim muito doidão mesmo. Porque ele é um número que ele é surpreso, né? Na verdade, ele é insurpreso, né? Ele é insurpreendido aqui, ó. Ele é o ir. Ele tá sempre indo. E ele é o que representa a nossa verdade, né? O irracional, ele é a nossa verdade, a nossa natureza. Nós somos, por natureza, irracionais. Nós somos um que decai em vírgulas. E aí essas vírgulas vão, ó, nunca elas são iguais. Então esses somos nós, a sombra de um irracionalismo. Só que o que a gente faz? A gente descontém essa irracionalidade. Separando ela do nosso eixo de empreendimento numérico, universo, né? Mas a gente sabe que esse número está aqui. Então isso aqui é um sinal sistêmico. Isso é um sinal sistêmico de fora da estrada. E essa é a estrada. Então isso aqui, ó, é o fora. E aí ele vai ser esse tipo de número, né? A gente não tem nenhuma corda constante aqui, ó. Nenhum acordo constante. Nenhum acordo constante. A não ser essa miríade aqui, ó. Esse agente aqui, ó. Mas não dá. Isso é dentro do nosso da nossa forma, né? A gente sempre tá vendo, sempre quando a gente vai entrando mais fundo no universo, a gente tem que voltar para respirar. E essa volta é o que a gente precisa entender, que o número é uma forma de contar com a igualdade, né? E conjunto é a forma, né? Número é uma ferramenta. É uma ferramenta de contar
com a igualdade. O produto, né, o produto comercial, ele é uma aparência dessa, é uma semente dessa igualdade. Produto é uma semente da igualdade e que a gente treina, né? Nós consumimos a semente, ó, e nos sentimos, nós nos comportamos, consumo, a partir dessa semelhança de conjuntos, para criar essa forma de igualdade e desparticipar, admitindo que a atividade que vai nos conseguir dar uma casa, um carro, uma família. Conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é representado por Rzão. Esse conjunto é formado pelos números racionais e irracionais. Assim temos que R é igual a racionais é igual a irracionais pertencente a irracionais. Reais é igual a racionais contido em irracionais. União entre os racionais e os irracionais. União. Além disso, NZQ, ou seja, naturais e naturais, inteiros e irracionais, e irracionais são subconjuntos de R, dos reais. Então, reais, vamos lá ver o que são os reais. Aqui a gente já tem um sistema complexo. Ou seja, um eucarionte. E há o núcleo dele. É como se o irracional ele fosse um núcleo para nós de uma célula. E aqui fossem as organelas. Para quem entende de citologia, o número é letra. Vocês devem entender sim, porque vocês estudam no ensino médio, né? Subconjunto dos números reais. Então o que acontece? Acontece que essa união aqui, ó, ela permite uma maior administração de conversões de valores, né? Você não consegue destomar isso sem isso, né? Ou sem empreender isso. Então, para fazer a tomada de controle de de vetores, né? Você precisa de, às vezes, criar válvulas de entrada e saída, né? Então a gente tem aqui, ó, esses amassos, até mesmo aqui assim, ó. E você consegue, a partir de vetores, fazer desse ponto aqui ao infinito um empreendimento. E aí você consegue fazer as operações que quiser para fazer as sinalizações que esse tubo diz
informa, né? A parte numérica. Porque essa numeração ela parte da uniformização, né? Você uniformaliza. O irracional ele vai ser sempre a média, o meio aqui, ó. E aí desse meio a gente vai ter os vetores de organização dessa área, que depois na matemática mais para frente a gente vai ver a trigonometria, a área aqui, ó, que isso aqui desimporta, porque isso aqui para nós pode ser um gráfico de expressão, né? E aí você precisa de ter nesse universo, nessa razão, você precisa de ter umas instalações de cordar, né? De cordar com a matéria, de cordar com a matéria. Isso faz passagem de sensação. Você não tem o som? O som é produzido por órgãos que tem vários calibres, né? O seu organismo mesmo tem isso. Olha o seu pé. Olha o seu pé aqui, ó. Cheio de cajadinho de Moisés. Né? Olha aí. Tá vendo? E isso deixa pegar, não deixa? Deixa sentimento. E isso tem numerosidade, né? Tanto tem numerosidade que dependendo dos planos que você pisa, né? Aqui, ó, o plano, a difração aqui, ó. Você tem uma certa difração, de infração de sentimento a partir dos pontos de contato com a pegada. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, tá aí uma coisa bacana. Vamos ver aqui como é que é a representação. Tá vendo por que as professoras falam pra gente que lá na frente a gente vai ver? Então, aqui, ó, números racionais. Você tem condição de tirar o nulo, colocar só o estabelecimento dos números positivos, dos números positivos não nulo, dos racionais negativos, só dos racionais negativos não nulo. Reais negativos. Racionais não, desculpa, reais. Números reais. Agora sim a gente vai ver intervalos numéricos. Há ainda um subconjunto relacionados com os números reais, chamados de intervalos. Sejam A e B números reais e A menor que B, temos os seguintes intervalos reais: intervalos abertos de extremos, intervalos fechados de extremos, agora a gente está vendo a representatividade. Lembra que a gente falou que a gente tem a questão da igualdade para desavaliar a participação ativa? E aí a participação ativa, ela tá dentro de uma referência, né? Os números, eles são para referenciar mesmo,
né? Eles referenciam um conjunto de matérias formadas. E aí essas matérias formadas dentro do conjunto, elas fazem parte desse conjunto por referência de formação, não é? Então, a gente tem um conjunto dos formandos em radiologia. Então, a gente tem o pessoal que as pessoas, né, o número de pessoas que são dessa qualidade, né? Então, esse número ele desinforma para nós. Intervalos abertos extremos é uma forma de representação desses números, né? Aberto é porque dentro dessa representação pode entrar ainda números, né? Fechados já não. Fechados é uma corda. Então é como se a gente tivesse o ponto, né? Esse ponto mesmo que é o universo. E aí dessa referência de ponto, ó, a gente tem várias linhas, né? Vários segmentos. Quando eu saio desse ponto e vou para um segmento, eu tenho uma referência de segmentar. Vamos pegar essa daqui, ó. Eu tenho uma realização, ó. Então isso está sendo ativado. Só que ao mesmo tempo, para o outro lado eu tenho uma outra forma de realizar. Isso vai depender se desse ponto ele estiver aberto ou fechado. Vamos de novo. Só que agora eu vou fazer um ponto aberto. Então eu tenho um cano. E aí, ó, uma agulha, um cano. E eu tô passando linha, tô passando. Tá, e aí dessa linha eu tô indo pra eu escolhi uma ida, né? Então tô indo pra cá, ó. Aí eu aqui, ó. Esse sou eu, esse triângulozinho aqui. E aí eu tô desvetorizando pra cá. Tô me acelerando pra cá. Tô me realizando pra esse lado. Só que, como aqui tá aberto, eu poderia vir pra cá também. Então, como que eu represento isso? Se eu cortar isso aqui, ó, o que eu vou representar? Eu vou representar essa tábua aqui, ó. Intervalo aberto entre A e B. E aí eu vou chamar esse vetorzinho de cima aqui de B e esse aqui de A. O mesmo acontece com esse aqui, ó. Que é aqui, só que aqui tá fechado. Então, vai ficar tipo A e B, só que tá fechado. Eu não posso mais ir para outro lugar, outra direção. As outras cordas aqui estão fechadas. Agora a gente tem mais dois tipos de intervalos. O intervalo aberto direito ou fechado esquerdo. Então você tem o aberto direito aqui, ó. Direito A e o esquerdo F.
ou o esquerdo A e o direito F. Isso aqui é muito importante para você entender mais na frente como que as contrações orgânicas acontecem, como que a física do organismo acontece, como que o trabalho acadêmico, muscular, né, tem a atividade nas células a partir desses eixos aqui, ó. Porque o nosso próprio organismo funciona assim. Nós temos desse ponto aqui, ó, que é o mediano, a simetria. Então tá vendo aqui, ó, a gente tem o lado direito e o lado esquerdo. E aí para todos os pontos de passagem, para todas as articulações orgânicas, a gente tem esses pontos. Beleza? Só que a gente para descontrair, né, a gente fazer nós aplicamos a dissecação. A gente dentro desse universo a gente começou, ó, a gente tem os naturais, os naturais que vão só para frente, né, vão só para um lado, os inaturais que vão para os dois lados, as difrações que agora vão para cima e para baixo, para o lado, e aí depois a gente viu os racionais e os irracionais, que viraram tudo isso aqui, ó, junto, os números reais que a gente tá vendo. E aí o que acontece agora? Agora eu consigo fechar um lado e deixar aberto o outro, ou vamos pegar aqui. Então eu consigo aqui, ó, fechar aqui ou fechar aqui, ó. E assim sucessivamente. Tudo isso me diz uma melhor eficiência ergonômica, no sentido desse ponto aqui, ó, dessa média. Então a gente tem a questão da ergonomia nesse sentido. Na verdade é tudo, praticamente. Isso aqui se chama quase que um disjuntor, né? Você tem esses disjuntores magnéticos, termomagnéticos, de alta tensão, disjuntor de baixa tensão. E o que é um disjuntor? Um disjuntor, né, é um interruptor elétrico. Então, se aqui com essa questão a gente não consegue interromper, a gente consegue interromper a eletricidade que fica em nós a partir de contrações. Contrações são a forma inteligente do nosso organismo representar esse tipo de matemática, esse tipo de representação dos números reais. Um exemplo é ergonomicamente é a ergonomia, né? Tá vendo essas ergonomias? Quando o seu organismo está oxidando, está sob lesão, está acidificando as regiões por mau consumo de organização, né, de status, existe uma sensação que desinterrompe aqui, ó, o organismo. E aí você tem um número, um desses tipos de número na sua sensação.
lá na sua sinapse, te avisando. Agora que a gente viu isso, vocês conseguem entender que números são palavras ou sensações vestidas. Então, números reais são isso. A ciência que visa o entendimento da relação das pessoas com as máquinas, equipamentos, condições de trabalho. As normas foram aqui, ó. Antropologia. Então, olha que legal. A gente tem aqui, ó, esse lado do homem, ó, um ponto que foi despontuando os seus intervalos. Nossa, que legal, gostei. Nós temos aqui um ponto que foi despontuando os seus intervalos. E foi despontuando os seus intervalos e se escrevendo e aparecendo sua escrita em sociedade. Que ótimo. E aí aqui a gente também tem a evolução mais aplicada, né? Que são homens com ferramentas. A questão aqui, ó. Então isso é conjuntos. Eu quero uma imagem mais moderna. Não. E aí o que aconteceu? Com todas essas realizações humanas, esses trabalhos, essas igualdades humanas, o homem começou a ter uma certa cognição de garantia, né? O que é a garantia? A garantia é uma segurança, sabe? É uma repetição. E essa segurança, essa repetição, trouxe para ele uma nova realidade. O controle, né? O controle. Então agora a gente é controlador, né? E aí você imagina o quanto de pessoas, academia, faculdades, discípulos de matemáticas e inovações estão trabalhando esse controle nesse exato momento, né? A gente tem trilhões de pessoas se competindo por esse ponto no espaço-tempo. Parece tão normal, mas você vê que algo tão normal às vezes passa despercebido na cabeça.
como os números, né? Os números eles estão tão enraizados, tão naturalmente empregados nas nossas vidas, que a gente nem dispara para pensar nesses volumes de adversações. Por fim, aqui, ó, propriedades dos conjuntos numéricos. Célula. Ah, legal, esse aqui tá melhor. Ó, um exemplo desse ponto que foi caminhando-se para fora da curva ou para por uma curva mais por uma curva mais aperfeiçoada é a célula, né? Aqui, ó, isso aqui é a natureza da célula, é o núcleo dela, é onde que ela faz qualquer coisa para sobreviver quando atacam, né? E aqui é a matéria deslimitando ela ou buscando a organização. São organelas. São esses tipos de conjunto. Então, até chegar nessa irracionalidade, né, a gente precisa de passar por toda essa construção de conter, né? Como que isso foi acontecendo? Foi por causa do controle, né? Foi se apropriando de controle. Aqui, ó, para facilitar os estudos sobre conjuntos numéricos, segue abaixo algumas de suas propriedades. Então, o estudo ele não acaba aqui. Esse estudo ele está por toda parte, né? É pior que vírus, ou é igual a vírus, né? O conjunto dos números naturais, ó, naturais, aquele que só estica, aquele que é uma corda, é um subconjunto dos números inteiros, né? Então, números inteiros. Então ele é um subconjunto desse conjunto. Então olha aqui, o conjunto inteiro é isso aqui, ó. Então aqui a gente tem menos, zero e mais. O natural é isso aqui, ó. Então esse é o natural. O conjunto, vou pegar aqui assim, ó. O conjunto dos números inteiros é um subconjunto dos números irracionais.
Ok. Então o que acontece aqui agora? A gente tem aqui, ó, a fração é isso aqui, né? Esse sobre esse. Não é isso? Esse sobre esse é a fração. Então a gente tem um zero aqui. E aí esse é um subconjunto desse. Tá falando. O conjunto numéricos racionais, que é um subconjunto dos números reais R. Então aqui a gente já está falando dos números reais. Então a gente já aumentou aqui, ó. E o que está falando? Está falando que esse conjunto aqui, ó, é subconjunto desse x. Mais ou menos isso que está fazendo. O conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais são conjuntos dos números reais. Verdade, né? Aqui, ó. Todos são conjunto aqui. Todos são subconjuntos dele. Fica mais ou menos assim para nós, uma florzinha. Então, essa é a flor da aula de hoje, né? O número, o conjunto, a teoria dos números, né? Isso para nós é matemática. Desenraizando corretamente as nossas vidas para organizar nosso projeto de erguer como uma árvore, como uma planta, como alguém que é bem sucedido na natureza por instalação. E aí elas mostrando isso pra gente, a gente consegue ter mais segurança, mais razão. Depois a gente consegue ver que interioranamente nós também somos conjuntos, né? Nós temos vários conjuntos de células. Nós temos também times, né, que possuem esses números de organização. E dá sempre para revelar vários tipos de dimensões com esse empreendimento de número, né? É incrível dentro da performance de um ponto o quão ele pode informar, né, ou se desinformar para si e encaixar em determinada função. Espero que vocês entendam essa base, né? Isso é uma base, porém é uma base que sem ela não é, a matemática não é nada, né? Ela é quase que o todo da noção que a matemática segura para nós, principalmente para esse lado de ajustes sociais, né? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês, fui!